Nunca saia de um lugar sem a permissão do Senhor. Nunca faça aquilo que o Senhor já disse para você não fazer. Esteja sempre fazendo de acordo com a palavra do Senhor. Se Ele disse para você ficar naquele lugar, permaneça, porque toda escolha que nós fazemos, ela vai gerar uma consequência. Então é melhor ficar debaixo da direção de Deus do que ir sem a voz do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 26, vai nos falar assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos Filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o anjo e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a tu e a tua descendente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Neste capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia ela vem nos relatar a trajetória de Isaque, o filho de Abraão, o filho da promessa, que agora está em Gerar, e dentro dessa terra há uma grande fome. E ele, resolve querer sair daquela terra, mas o anjo do Senhor fala com ele para ele permanecer lá em Gerar. A ideia que ele tinha era ir para o Egito, mas o Senhor ordenou que ele ficasse onde ele estava. A terra, estava seca, havia fome, mas o Senhor prometeu a Isaque que ia fazer com que ele prosperasse dentro daquela terra seca. E a palavra vai nos dizer que Isaque, ele toma aquela palavra para ele e obedece à voz do Senhor. Quantas das vezes o Senhor fala conosco e nós não obedecemos, nós resolvemos seguir o nosso próprio entendimento, Deixamos de lado achando que quem falou conosco não foi o Senhor, mas nós temos que ter uma convicção de que quando o Senhor fala conosco, toda a direção que Ele nos dá é para nos preservar de algo maior lá na frente. Vejamos aqui Isaque. Isaque, ele fica lá em Gerar, E ele começa a semear naquela terra que estava seca, onde todos estavam semeando, mas não colhiam. Mas Isaque, ele ouve a voz do Senhor e ele começa a semear a semente que ele tinha. E a palavra vai nos dizer que semear, que Isaac, ele começa a colher, E no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais, ou seja, ele plantou uma semente e colheu 100. Por quê? Porque quando nós obedecemos à voz do Senhor, o Senhor é conosco aonde quer que nós estivermos, porque não é o lugar, é a bênção do Senhor que está sobre as nossas vidas. Então, que nós venhamos olhar para esta palavra, meditar nela, na certeza de que o cenário ele pode estar, de maneira improvável, pode estar desfavorável, possamos estar até numa terra seca, mas se o Senhor mandou que nós viéssemos ficar, temos que obedecer à voz do Senhor, assim como Isaque fez, O Senhor fez com que Isaque prosperasse dentro de uma terra seca, Porque o Senhor, ele garante aquilo que ele fala sobre nós. Ele vela para cumprir a sua palavra. E Isaac, ele foi plantando, e ele foi colhendo de tal maneira, prosperando de tal maneira, a ponto, de os rebanhos, de tudo que ele fazia vir se multiplicar, e ele se tornar um homem muito rico, um homem muito grandioso, aonde outros tinham plantado e não colheram. Por quê? Porque a obediência, ela vai gerar bênção. A obediência, ela vai gerar um grande milagre. Se você estiver debaixo de uma palavra dada pelo Senhor, tenha certeza que aqueles que tentarem,
né, tentarem contra você, né, tentando te diminuir, tentando dizer que não vai dar certo, eles não vão prosseguir por muito tempo. Por quê? Porque todavia o Senhor ele vai nos garantir que nós vamos chegar onde ele quer que nós cheguemos. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma ordenância dos céus. Ele só quer que nós venhamos a obedecer aquilo que ele colocou sobre nós. Porque ele é um Deus que ele nos garante. Ele é um Deus que cumpre o que ele fala para nós. Isaac, à medida que ele foi semeando, ele foi colhendo, e a palavra vai nos dizer que ele enriquece, né? E no versículo 12 vai nos dizer assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e lá se engrandecendo, até que se tornou muito grande, ou seja, muito rico. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus começaram a entulhar e encheram de terra. Ou seja, Isaac ele começa a ter grandes rebanhos e ele resolve cavar os poços que foram entulhados, né, na época que seu pai Abraão cava esses mesmos poços. E quando Abraão ele morre, os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus, entulharam esses poços. Agora Isaac está lá naquela terra, diante daquela situação, Isaac ele enriquece, né, tem grandes rebanhos e ele começa, né, a cavar aqueles poços, a tirar a terra, a desentulhar. E ele cavou o primeiro poço, os filisteus foram, começaram a brigar, entulharam novamente. Isaac vai até outro poço, cava novamente. Eles se levantam e entulham. Isaac, ele continua, né, cavando poços, até que ele chega em um determinado poço, ele cava, e aqueles que estavam se levantando contra ele se deram conta de que Deus era na vida de Isaac. Então não se preocupe com aquilo que o Senhor mandou você fazer, com aqueles que têm se levantado para te fazer parar, porque o Senhor, ele vai mostrar que é na tua vida. O Senhor, ele vai mostrar em todo o tempo que o que você fizer debaixo da palavra dele vai dar certo. E aqueles que se levantam por inveja para te fazer parar, eles vão ter que reconhecer que verdadeiramente Deus é na tua vida. Então não tenha medo, comece a semear na terra que o Senhor mandar você plantar. Não saia do lugar por medo do adversário. Aqui o Isaac, ele estava na terra de Gerar, na terra dos filisteus. O rei aqui era o rei Abimeleque. E Abimeleque, ele começou também a se incomodar pela prosperidade de Isaac, a ponto dele mandar Isaac sair dali para outro lugar, porque ele não aguentou ver o tamanho da prosperidade que Isaac tinha conseguido ali. Então, quando eles verem, né, que não vão conseguir te fazer parar naquilo que o Senhor te mandou fazer, eles vão desistir e vão ter que admitir que verdadeiramente Deus é na tua vida. Se você crê, tome posse dessa palavra.